Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada. Nesse módulo vamos trabalhar com a regressão linear. Eu sou o professor Adriano Beluco, eu sou docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. Meu e-mail está na tela. Vocês têm também, os alunos da disciplina têm um espaço nos fóruns de atendimento no Moodle e nas sessões de atendimento. Vamos lá. Então, nesse módulo, ele é um módulo de finalização. Nós vamos trabalhar com uma introdução à regressão linear, entender o que ela significa. Nós vamos entender sobre o modelo de regressão linear simples. Vamos aprender a construir o modelo de regressão e vamos trabalhar com alguns exemplos. Então, o termo regressão surgiu com trabalhos de um matemático inglês chamado Francis Galton, lá no final do século XIX. Esses trabalhos do Galton, eles procuravam explicar algumas características de um indivíduo a partir do mesmo tipo de característica dos seus pais. Então, em um desses trabalhos, ele relacionou centenas de alturas de indivíduos com as respectivas alturas médias dos seus pais. E esses estudos eram baseados principalmente em observações empíricas. Para quem não lembra o que significa empírico, significam observações na prática. Então ele estudou ele estudou o comprimento do braço, ele estudou a altura, ele estudou a distância entre um ombro e outro, tamanho da cabeça, tamanho do pé. Então ele fez várias medidas a partir de circunstâncias de parentes, né? Para entender se existia alguma relação, por exemplo, se o pai era alto, os dois pais eram altos, se o filho seria mais alto, menos alto, ou se permaneceria na mesma média. Galton ele acreditava que os filhos de pais excepcionais, então no caso em respeito a uma determinada característica, então excepcionais não no termo que a gente vê hoje em dia, né, um termo mais antigo, seriam se eles eram muito altos, ou se eles eram muito gordos, se eram muito rápidos. Então, se os filhos de pais com alguma característica fora da normalidade também possuíam essa característica. Mas, em geral, a conclusão foi que numa intensidade menor do que a média de seus pais. Então, havia uma caída, uma queda em relação à característica que os pais demonstravam ter com alguma excepcionalidade. O modelo de regressão linear simples. O modelo estatístico de regressão, na sua forma mais simples, relaciona uma variável y, chamada de variável dependente ou de resposta, então de conclusão, de consequência, com uma variável x, chamada de variável independente, que seria a causa e consequência. O x seria a causa, o y seria a consequência dessa causa. Assim como na correlação, a análise de regressão linear se baseia numa série de observações x e y, causa e consequência. É possível simplificar essa dependência entre essas variáveis x e y através de uma relação linear, que já foi vista lá no ensino médio, lá nos anos iniciais do ensino médio, que era y igual a ax mais b. Para quem não lembra, é uma função linear. Então, por isso o nome modelo de regressão linear. Para a construção da equação do modelo de regressão linear, é sempre necessário que o coeficiente de correlação linear entre os dados observados, o x e o y, indique a existência de uma correlação linear forte. Para ela ser forte, ela tem que ser próxima de 1. Acima de 0,5 já é interessante. Positiva ou negativa, então de menos 1 até menos 0,5 ou de 0,5 até mais 1. Ponto 3. Construção do modelo de regressão. A ideia básica da construção do modelo é encontrar a reta que passe mais próximo possível dos pontos observados no diagrama de dispersão. Então, nesse exemplo aí de baixo, é um exemplo que a gente trabalhou no módulo de correlação linear, onde só tinham os pontos.
e eles tinham que estar alinhados ou próximos de um formato de uma linha para que a gente tivesse uma correlação linear forte. Tá? Então, se a gente criar uma reta ali próxima, o mais próxima possível de todos os pontos ao mesmo tempo, essa reta, essa linha reta, a gente vai chamar de reta de regressão. Essa reta é construída a partir do modelo que a gente vai estipular como y igual a x mais b. E a gente dá esse nome de reta de regressão. Então, os parâmetros que eu tenho que calcular para montar o modelo são os coeficientes a e b. E eles são determinados por essas equações ao lado. O coeficiente a, se for comparar com aquela equação de correlação linear do último módulo, a parte de cima é a mesma, e a parte de baixo é a que ficava no colchete à esquerda. Então, se eu já calcular o coeficiente de correlação linear, eu já posso até usar esses valores para o cálculo. Para achar o valor de b, eu tenho que fazer o resultado do somatório de y dividido por n, que eu posso chamar também de média de y, menos o valor de a que a gente acabou de calcular, vezes a média do x, que a gente calcula como a soma da coluna x dividido pelo número de elementos. Vamos para um exemplo prático para a gente conseguir exercitar esses conceitos. Então, o gerente de marketing conduziu um estudo para determinar se há uma relação entre o dinheiro gasto com propaganda e as vendas da empresa. Os dados são mostrados na tabela abaixo. Então, à esquerda eu tenho gastos com propaganda e à direita as vendas da empresa. No item A, eu peço para calcular o coeficiente de correlação linear para avaliar se existe uma correlação, se ela é forte o suficiente que me justifique a construção do modelo de regressão linear. E na letra B, a gente deve encontrar a equação de regressão linear, caso o coeficiente de correlação seja forte. Eu posso contar aqui, eu tenho 8 linhas de informações. Tá? Aqui está a representação gráfica dele, tá? Uma representação gráfica aqui mais ilustrativa. Né? Olhando esses pontos, eu já posso perceber que eles têm uma certa formação alinhada. A maior parte dos pontos ali eu quase conseguiria com uma reta. Então a gente vai em busca do coeficiente de correlação linear, o valor de R, para a gente ter certeza que vale a pena construir um modelo de regressão. Então o que eu faço? Eu transformei ali a coluna de gastos com propaganda como a variável x, tá? Ela é a causa. A variável y eu troquei pelas vendas da empresa, que seria uma consequência, tá? E já fiz a soma de cada um. A gente viu no módulo anterior que eu preciso de uma coluna com x vezes o y, uma outra coluna com o x ao quadrado e outra com y ao quadrado, que são as variáveis que eu preciso inserir naquela equação de correlação linear. No entanto, o que eu preciso ali? Eu preciso das somas de cada coluna e o número de elementos, que é o n minúsculo. Então eu resolvo o x vezes y, que seria ali na primeira linha, x vezes y seria o resultado de 2,4, que é o x, vezes o 225, que é o y, dando 540. Na coluna do x ao quadrado eu faço 2,4 vezes o 2,4, e na coluna do y ao quadrado eu faço 225 vezes 225. Faço isso para todas as linhas, e naquela linha azul escura lá no final, eu faço a soma da coluna. Então a soma da coluna x vezes y deu 3.290. A soma da coluna x ao quadrado deu 32,44. E a soma da coluna y ao quadrado deu 337.558. A x vezes y e a y ao quadrado costumam ter números muito grandes, às vezes ficam gigantescos. Então, se bem que a maioria das calculadoras de hoje em dia consegue se calcular com números maiores, né? Seja calculadora do celular, seja calculadora do Windows, seja uma calculadora física que se compra aí num camelô, numa loja, elas conseguem dar conta hoje em dia. Então eu substituo cada valor ali no seu espaço e vou calculando passo a passo como a gente aprendeu a fazer no último módulo.
a gente acaba obtendo um valor de correlação linear igual a 0,92. Tá? O fato de estar próximo de 1 significa que é uma relação forte. O fato de ser positivo quer dizer que é uma relação forte e positiva. Ou seja, quanto mais aumenta a causa, aumenta também a consequência. A partir da confirmação da correlação forte, com R igual a 0,92, a gente vai usar a mesma tabela para o cálculo dos parâmetros A e B do modelo de regressão y igual a x mais b. Então, no parâmetro A, a gente tinha essa equação. Tá? O n minúsculo é o número de linhas de informações que eu apresentei inicialmente, eram 8. O somatório de xy, 3.290. Somatório de x é 15,8. Somatório de y é 1.634. Então, o que eu havia falado está aqui na parte de baixo da fração. A soma de x ao quadrado é o 32,44. A soma de x é o 15,8. Nesse caso aqui, do valor de a, eu não vou usar a variável y ao quadrado. Então, a gente segue resolvendo. A parte de cima ali eu tinha 8 vezes 3.290, que dá 26.320. Menos a multiplicação de 15,8 por 1.634, que dá 25.817,2. Embaixo eu tinha 8 vezes 32,44, resulta em 259,52, menos o 15,8 ao quadrado, que dá 249,64. A subtração da parte de cima da fração dá 502,8. Na parte de baixo dá 9,88. A divisão desses dois dá 50,89. Então eu já tenho a primeira parte da equação de regressão. A segunda parte da equação de regressão é o parâmetro B. Então eu vou ter que pegar da tabela o somatório de y e o somatório de x. O somatório de y dava 1.634. Eu tenho que dividir pelas 8 informações que tem ali, o tamanho dessa amostra. O somatório de x dava 15,8, eu vou ter que dividir por 8. Então, 1.634 dividido por 8 dá 204,25. O 15,8 dividido por 8 dá 1,98. Para seguir o cálculo, eu tenho que trazer de volta aquele valor de a que a gente acabou de calcular e substituir no lugar desse a da equação. Então, o a que a gente obteve foi 50,89. Aqui a gente tem que tomar cuidado, se vocês forem calcular na calculadora de vocês, porque às vezes dá uma pequena diferença de uma calculadora para a outra. Tá? Tipo, esse 50,89 pode dar 50,87 ou 0,91, isso aí é normal, tá? Porque as calculadoras não são fabricadas do mesmo jeito. Então, mudanças de materiais têm mudanças de resultados também. Então, aqui eu multiplico 50,89 pelo 1,98. Essa multiplicação dá 100,76. E a subtração do 204,25 menos o 100,76 dá 103,49, que é o valor do B. Já tendo o A e já tendo o B, eu consigo montar o nosso modelo de regressão. Nesse modelo de regressão linear, os parâmetros calculados tiveram os resultados para A 50,89 e para B 103,49. Como o meu modelo de regressão é y igual a x mais b, eu substituo no lugar do A o 50,89 e no lugar do B o 103,49. Obtido o modelo de regressão, a gente pode construir projeções para valores que não foram observados na amostra da tabela. Por exemplo, qual é a projeção de vendas para um gasto com propaganda de 3,0, então de provavelmente 3 milhões de reais. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 3,0. Eu vou ter 50,89 vezes 3, mais o valor de b. O 50,89 vezes 3 dá 152,67, mais o valor de b. E eu vou ter aqui uma projeção de vendas referente a um investimento de 3 milhões que não aparecia na tabela. Nem o valor de x e nem o valor de y.
Então, baseado no que aconteceu, eu consigo projetar novas situações. Esse é o fundamento do modelo de regressão linear, que eu consiga projetar novas situações a partir de situações já estabelecidas, já observadas, ok? Então aqui, só para reforçar, a gente tem o desenho da reta de regressão linear naquele primeiro gráfico que foi mostrado, naquele diagrama de dispersão. Tá? Essa aí é exatamente a reta com os valores de A e de B já agregados. Tá? Bom, então a gente finaliza aqui nossa disciplina de estatística aplicada. Esse material dessa apresentação está lá disponível como PDF, como sempre. Vocês têm vários exercícios lá resolvidos para analisarem, refazerem, do jeito que vocês quiserem. E vocês têm a atividade semanal do módulo, tá? Para quem não conseguiu acompanhar todas as aulas, pode fazer a recuperação paralela. Dependendo de cada nível da disciplina, tem uma interpretação da recuperação paralela, tá? E quem não conseguir alcançar a nota final mínima, ainda tem a chance de fazer o exame final, tá? Agradeço a vocês por terem chegado até esse ponto. A disciplina de estatística aplicada não costuma ser fácil, então eu saúdo vocês por terem conseguido alcançar esse estágio daqui e quero deixar o meu grande abraço para todos vocês. Tá? A gente se vê em alguma outra disciplina, em alguma outra circunstância. Contem comigo aí sempre que precisarem de ajuda nessa área. Um grande abraço a todos.